Olá pessoal, aqui é o professor Luciano Mauro e essa é mais uma aula de circuitos magnéticos. Na aula de hoje nós vamos analisar o seguinte circuito magnético composto por um material ferromagnético e uma região de entreferro. Tá? Esse circuito magnético, por esse circuito circula um fluxo magnético φ que é produzido por uma bobina para a qual circula uma corrente elétrica. Então a gente tem essa corrente elétrica circulando na bobina, essa corrente elétrica gera um fluxo magnético, tá? E a gente vai tentar encontrar esse fluxo em função do tempo. Tá? A gente tem a corrente conhecida como 10 seno de t e a gente vai encontrar qual é o fluxo magnético em função do tempo. Para trabalhar com o circuito, novamente vamos fazer analogias com circuitos elétricos. Tá? Bom, no circuito elétrico a gente tem uma grandeza que é a corrente elétrica. Tá? Se a gente pensar no circuito elétrico, a gente tem uma fonte de tensão, uma corrente elétrica e uma resistência. No circuito magnético, uma grandeza análoga é o fluxo magnético, porque o que está circulando por esse circuito magnético é o fluxo magnético φ. Tá? No circuito elétrico, alguém produziu essa corrente elétrica. De algum lado, houve alguma fonte que gerou essa corrente. Bom, essa fonte é a tensão ou a força eletromotriz, né, que gerou uma corrente elétrica. Então, aqui no circuito elétrico, a gente tem a tensão. Bom, a gente deve pensar que então também no circuito magnético alguma força teve que gerar esse fluxo magnético. Qual foi a fonte desse fluxo magnético? Bom, quem gerou esse fluxo magnético é nossa corrente elétrica, mas essa corrente elétrica produziu uma força magnetomotriz. Tá? Então, o que gerou de fato o fluxo magnético foi uma força magnetomotriz dada pelo produto da corrente elétrica vezes o número de voltas da bobina. Tá? Então, quanto maior for a intensidade dessa corrente elétrica, maior será a força magnetomotriz. Quanto maior será o número de voltas, maior será a força magnetomotriz. E se essa corrente é variante no tempo, como uma corrente senoidal, então nossa força magnetomotriz também vai variar no tempo. Tá? Bom, no circuito elétrico, a gente tem uma carga RL, tá? E no circuito magnético, a gente vai pensar como a carga, a carga o que faz o circuito elétrico? Ela se opõe à passagem da corrente. Tá? O fluxo, o material ferromagnético tem a propriedade de conduzir bem o fluxo magnético. Né? O material ferromagnético conduz um fluxo magnético porque ele tem uma permeabilidade alta. Tá? Já o vácuo, uma região de vácuo, uma região de entreferro, ela possui baixa permeabilidade, então ela se opõe à passagem do fluxo magnético. Tá? E a gente chama isso de relutância. Tá? No circuito elétrico, a gente tem também a resistência, resistência, né, do cabo. Se a gente pensar na resistência de um condutor elétrico, tá? Que ele possui uma área transversal A e um comprimento L, a gente viu que a resistência desse condutor era o L dividido a área, ou seja, quanto maior essa área, maiores caminhos a corrente encontra para passar nesse condutor, então menor é a oposição à corrente elétrica e menor tem que ser a resistência. Então a resistência é inversamente proporcional à área e diretamente proporcional ao tamanho do condutor e também depende da condutividade desse condutor. E essa condutividade depende do material. Os materiais metálicos eles são possuem maior condutividade que um material não metálico. Tá? Mas cada material então possui uma condutividade, uma característica que a gente denota pela letra grega sigma. Tá? Quanto maior for a condutividade, quanto mais capaz esse condutor é de conduzir a corrente elétrica, menor será a resistência elétrica. Então, a resistência elétrica tem que ser inversamente proporcional ao sigma.
No circuito elétrico a gente também tem isso. No circuito magnético a gente também tem essa grandeza chamada relutância, tá? E a relutância também depende do tamanho, se eu pensar nesse material ferromagnético, do tamanho do material ferromagnético, do L, e também depende da área da seção transversal. Imagine eu cortando esse material, tá? Transversalmente, essa área aqui, tá? E também depende da permeabilidade magnética. O que é a permeabilidade magnética? É a capacidade que o material tem de conduzir um fluxo magnético. Isso a gente pode fazer uma analogia com a permeabilidade do solo. Um solo permeável é aquele solo que a água consegue penetrar com facilidade, tá? Um material ferromagnético, ele possui alta permeabilidade porque o fluxo magnético tem facilidade para penetrar nesse material, tá? E essa permeabilidade a gente denota por μ, tá? Então esse material tem uma relutância, tá? E ele tem um determinado μ, tá? Ele tem uma determinada permeabilidade. O vácuo tem uma permeabilidade muito maior, denotada por μ0, tá? Nessa região a gente tem μ0, tá? Então, se eu pensar nessa região do vácuo, eu poderia encontrar a relutância dessa região, tá? A relutância no vácuo vai ser o quê? Vai ser o L, o tamanho desse vácuo, tá? O LG, tá? Dividido a área desse vácuo, tá? E multiplicada pelo μ0, tá? Que é a permeabilidade do vácuo, tá? Bom, então a gente pensa assim, eu tenho um material ferromagnético, ele tem uma determinada relutância, e eu tenho também o vácuo, que é uma determinada relutância, tá? Isso também a gente tem em circuitos elétricos. Se a gente imaginar o cabo, o condutor, por melhor condutor que ele seja, ele vai ter uma resistência à passagem da corrente, uma resistência que é do condutor. Mas a gente também tem uma resistência de carga. E o que a gente faz nos circuitos elétricos? A gente sempre pensa que a resistência da carga ela é muito maior do que a resistência do condutor, tá? Aqui no circuito ferromagnético, no circuito magnético, nós também temos que o material ferromagnético possui uma relutância muito menor que a relutância do vácuo, tá? Então, essa relutância do material a gente vai desprezar e vamos considerar unicamente a relutância do vácuo. É bem análogo ao que a gente está acostumado a fazer com os circuitos elétricos, né? Porque a gente, geralmente, essa carga ela é muito maior do que a resistência do cabo. Então, a gente, para fins de cálculo, a gente despreza a resistência do cabo, tá? E aqui também a gente vai fazer isso, tá? Ok? Bom, então a gente encontramos, né, a relutância do vácuo e ela é muito maior do que a relutância do material ferromagnético, então a gente vai desprezar, por enquanto, a relutância do material ferromagnético e, em função disso, a gente tem que encontrar o fluxo magnético em função do tempo, tá? Que esse é o nosso problema, tá? Bom, pensando nos circuitos elétricos, a gente tinha uma lei que nos relacionava a carga do circuito com a corrente e com a tensão, né? Era a lei de Ohm, tá? E a gente tinha, então, nos circuitos elétricos, que a tensão era igual à corrente vezes a resistência da carga, né? Ok. Se a gente pensar agora no circuito magnético, uma lei análoga quem a gente tinha, a gente falou que era o análogo da tensão, era a força magnetomotriz, tá? Voltem o vídeo, vocês vão ver que o análogo da tensão é a força magnetomotriz. Quem era o análogo da corrente é o fluxo magnético, tá? E quem é o análogo da carga elétrica? É a resistência entre ferro, tá? Então é o RG, tá? Ok. Bom, e a força magnetomotriz
eu tinha dito que era o produto da corrente vezes N. Se a corrente tem essa forma, então a força magnetomotriz vai estar dada por 10, e vamos supor um N aqui de 200 voltas, tá? 200 voltas nesse bobinado, então a gente tem 10 vezes o N, então é 10 vezes 200, e isso vezes o seno de T. Ok, isso é a força magnetomotriz. Nosso análogo à lei de Ohm diz que isso tem que ser igual ao φ vezes o RG, a resistência do gate, tá? A resistência desse local. Bom, em função desses valores que eu coloquei aqui, das dimensões desse circuito, esse circuito tem 10 centímetros aqui, 10 centímetros de fundo, e o tamanho desse entreferro é de 1 centímetro, tá? Daqui até aqui é 1 centímetro. Então, em função disso, eu posso encontrar a resistência do gate, tá? Então, primeiro, vou colocar aqui esses valores, né? O LG é igual a 1 centímetro, porém me convém trabalhar em metros, tá? Então, ao invés de colocar 1 centímetro, eu vou colocar 0,01 metros. A área é o quê? É o produto desse lado vezes esse lado, é a área de um retângulo, tá? Então é 10 centímetros vezes 10 centímetros, porém em metros, tá? Então é 0,1 vezes 0,1, tá? Isso seria igual a 0,01, tá? Então, vamos colocar aqui 0,01 metros. Porém, essa área é a área que eu calculei aqui, é essa área desse retângulo. Porém, o fluxo magnético, quando ele chega nessa região, ele tende a fazer isso aqui, tá? Ele tende a ocupar uma área um pouquinho maior. Então, você imagina o fluxo vindo aqui, esse fluxo magnético, quando ele chega nessa região, ele meio que se expande nessa área, tá? Então, geralmente, para fins de cálculo, fins práticos, a gente aumenta essa área em 5%, tá? Então, a gente pode colocar essa área como sendo 0,0105 metros quadrados, tá? Área em metros quadrados, tá? Em função disso, a gente pode, então, calcular a relutância dessa região, tá? Que vai ser igual a 0,01 dividido o μ0, que é a permeabilidade do vácuo, que é dado por 4π vezes 10 na menos 7, tá? E isso vezes essa área, 0,0105, ok? Fazendo essa conta, encontramos que a relutância é 0,75 vezes 10 na sexta, tá? Esse é o valor, então, dessa relutância. Ok. Agora, a gente conhece, então, a relutância, a gente conhece a corrente, então, vai ser tranquilo para encontrar o fluxo magnético em função do tempo, tá? Eu só vou anotar esse valor aqui. Então, aqui na nossa relutância, a gente encontrou que é 0,75 vezes 10 na sexta, tá? E agora eu vou apagar esse cálculo aqui da relutância e podemos continuar na nossa equação, tá? Daqui, então, já tendo essa relutância, tendo a corrente em função do tempo, eu posso isolar o fluxo magnético em função do tempo. O fluxo magnético em função do tempo vai ser dado por 10 vezes 200, 2000, seno de T, tá? E dividido a relutância, que é 0,75 vezes 10 na sexta.
fazendo as contas, isso vai ser igual a 0,00267 seno de t. Tá? Então, esse vai ser o fluxo magnético em função do tempo. E vejam bem, qual então seria o sentido desse fluxo magnético? Bom, ele é senoidal. Então, ora ele tem esse sentido e ora ele tem esse sentido. Por quê? Porque a corrente também é senoidal. Ora a corrente tem esse sentido, ora essa corrente tem o outro sentido. Tá? Então, esse fluxo magnético também é senoidal, já que ele foi gerado como produto dessa corrente elétrica. Ok? Bom, se eu tivesse que encontrar esse fluxo para 0 segundos, inicialmente, né, quando t vale 0, seria quando essa corrente começou a circular, seria equivalente a um instante que eu fechei o interruptor, tá? O seno de 0 é 0, então isso aqui seria 0. Nesse momento ele seria 0. E ele se repete com a mesma frequência do seno. Cada 2π ele vai ser 0. Tá? Se eu tivesse que encontrar esse fluxo magnético em algum tempo dado, em 2 segundos, eu só colocaria 2 segundos aqui, tiraria o seno, teria cuidado de colocar minha calculadora em radianos, caso eu colocasse 2 segundos, tá? E multiplicaria pela amplitude e teria o fluxo magnético por um instante de tempo dado, tá? Ok, espero que tenham gostado da aula, muito obrigado pela atenção.